Fala galera, tudo jóia? Professor Rodas na área. Hoje resolveremos uma questão de análise de gráfico com a eletricidade da FUVEST 2023. Então já sabe, né? Deixa aquele teu joinha, se inscreve e vem-se embora resolver? Bom, pessoal, a questão me diz que nós temos termistores, que são termômetros baseados na variação da resistência elétrica com a temperatura e são utilizados em diversos equipamentos, como termômetros digitais, domésticos, automóveis, refrigeradores e fornos. E me dá um gráfico, uma curva aqui, que relaciona resistência com temperatura em graus Celsius. E aí ele pede que a gente considere que o termistor se rompa quando percorrido por uma corrente maior que 10 miliamperes. Lembrando que esse M aqui, a gente coloca vezes 10 a menos 3, tá certo? Então a gente lê miliamperes. Supondo que esse equipamento seja conectado a uma bateria de 5 volts, ele quer que a gente marque qual é a faixa de temperatura que o dispositivo funcionar adequadamente. Veja bem, ele me diz que o equipamento ele se rompe se é uma corrente maior que 10 miliamperes for percorrida nele. Então, o que nós iremos fazer é, já que temos a fonte, a DDP da fonte, nós usaremos a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Lembrando que quando a resistência aumenta, a corrente diminui. Então, se eu quero a maior corrente, eu vou achar a menor resistência possível para esse equipamento funcionar adequadamente, tá certo? E para isso, nós usaremos os dados da questão, que um dado foi a corrente, que é de 10 miliamperes, e aí, como a gente já colocou aqui, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3 amperes, que a gente pode reescrever a corrente como 1 vezes 10 a menos 2 amperes. Por que rodas? Porque aqui não tem expoente, e quando tem expoente é 1, propriedade da potenciação. Nós já sabemos o valor da DDP, que é de 5 volts. Então usaremos isso nessa relação aqui, e teremos que a resistência, passando o I para o denominador, nós teremos que a resistência vai ser 5 dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2. Esse menos 2, quando sobe, troca o sinal, então fica mais 2. Então nós teremos 5 dividido por 1, que é 5, e o 10 a menos 2, que quando sobe vira 10 elevado a 2 ohms. Isso me dá uma resistência de 500 ohms. Certo? Só que se você observar, no gráfico nós temos quilo-ohms. Para passar de ohms para quilo-ohms, eu vou dividir por 1000 aqui, ó. Então eu vou dividir este camarada por 1000 e aí nós chegaremos na resposta onde a resistência vai ser 0,5 quilo-ohms. Que resistência é essa? É a resistência mínima, tá certo? É a menor resistência, já que eu quero a maior corrente. Então eu vou olhar no gráfico e percebo que, ó, caminhando no gráfico aqui, eu vou ter algo em torno de 35 graus para maior temperatura. Então, diante das alternativas, a única que eu coloco a maior temperatura como 35 é a letra A. Beleza? Espero ter sido sucinto. Não deixe de se inscrever. Um abraço, até a próxima. Valeu!